Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da Ponte Niterói, ou Ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 47 dados dos processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de relatórios foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. As fotos foram copiadas do livro mencionado acima. A série de artigos sequentes tem um significado especial para esse que vos apresenta. Eu fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da Ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo fundações até os pilares de assentamento da superestrutura. Esse artigo é a continuação do artigo 46. Compressão e descompressão da campânula. No serviço de escavação e concretagem com ar comprimido, o trabalhador trabalha em um ambiente com pressão atmosférica mais alta do que a normal, de 1 kg por centímetro quadrado no nível do mar. Esse serviço ocorre em locais mergulhados em água de rio ou mar. Quanto maior a profundidade em que o serviço se desenvolve, maior será a pressão da água. Esse é o caso da escavação dos tubulões, onde o trabalhador escava o solo no ambiente interno do tubulão de concreto. A água do mar poderá invadir sua área de trabalho se a pressão ambiente onde opera for menor do que a pressão da água do mar do meio externo. Para equilibrar a pressão da água do mar, injeta-se para dentro do ambiente do tubulão ar comprimido, fornecido por um compressor externo. Na medida que aumenta a pressão da água do mar, aumenta-se a pressão interna do tubulão. Ocorre que o trabalhador não pode trabalhar em ambiente com pressão do ar acima do normal sem um período de adaptação, tanto na entrada do trabalho como ao contrário na saída do trabalho. A adaptação ao ambiente de pressão maior do que a normal é feita seguindo tabelas de aumento ou diminuição escalonada da pressão. O trabalhador, ao entrar na campânula de trabalho, tem que esperar seu organismo se adaptar à pressão maior que a pressão atmosférica. A pressão dentro da campânula do trabalho vai sendo aumentada de acordo com as tabelas estabelecidas. Quanto maior a pressão de trabalho, mais demorada será sua adaptação, que será em estágios de aumento de pressão e descanso, tanto na fase de compressão como na fase de descompressão. Como resultado da adaptação do trabalhador ao ambiente de pressão mais elevada, o tempo útil de trabalho diminui, quanto maior for a pressão interna de trabalho. O limite de pressão a que o trabalhador pode suportar é de 3 kg por centímetro quadrado, que corresponde a uma profundidade de 30 metros. O trabalhador não pode repetir uma compressão e uma descompressão no turno de trabalho, sem um período de repouso. A tabela de compressão ou descompressão do organismo do trabalhador informa o tempo do ciclo de trabalho para cada nível de compressão. Esse mesmo raciocínio vale para os mergulhadores. O descumprimento das regras
de adaptação do organismo aos diversos níveis de compressão do ar podem acarretar a formação de bolhas na corrente sanguínea do trabalhador. Atualmente evita-se o trabalho de escavação manual com ar comprimido devido ao baixo rendimento e ao custo da mão de obra. Abertura da base do tubulão. A escavação do fuste do tubulão atingindo a cota para a abertura da base, essa é iniciada. O engenheiro coordenador do trabalho em ar comprimido tem conhecimento da provável cota para disparo da escavação da base em função dos dados de sondagem. A base é escavada com parede inclinada para o lado externo do solo. A base deve ter diâmetro entre 3 e 4 metros, altura cerca de 2 a 3 metros. A base é tronco-cônica. Cada base tem suas dimensões definidas pelo conhecimento do solo obtido da sondagem. Algumas regras definem as medidas da base. A resistência admissível do solo de apoio da base varia de 15 kg por centímetro quadrado em argila mole, a média, menor do que 40 kg por centímetro quadrado em argila, e até 120 kg por centímetro quadrado em areia e pedregulhos densos. A pressão unitária do solo para a sustentação da carga é estimada pelo engenheiro que supervisiona o trabalho de escavação. A carga de um tubulão não pode ser descarregada na base do tubulão vizinho. A base penetrando na rocha alterada deve ser escavada em degraus para a verticalização da carga. O engenheiro define a forma de cada base com o conhecimento da sondagem do pilar. A base deve ficar o mais impermeabilizada possível contra a penetração da água. Concreto da base e fuste do tubulão. Terminada a escavação da base, ela tem que estar o mais seca possível e limpa. No piso da base monta-se uma malha de aço de CA50 para melhor distribuição da carga. Na cota do disparo da base também se costuma colocar barras de aço CA50 em seu perímetro. O concreto é introduzido pelo tubo da campânula virado para cima. Esse tubo tem duas comportas, como o tubo de saída do material. A comporta superior do lado externo é aberta e o concreto transportado para uma pequena caçamba é despejada no tubo. A comporta superior é fechada em seguida. O trabalhador posicionado do lado externo da campânula dá um sinal e o trabalhador do lado interno da campânula abre a sua comporta e o concreto escorre para dentro da caçamba, que é baixada pelo guincho e aberta na extremidade inferior, sobre o concreto já lançado. A caçamba é alçada pelo guincho para receber uma nova carga de concreto. O concreto é vibrado por um vibrador elétrico. A base é concretada seguida do fuste até a cota de projeto do fundo do bloco de coroamento dos tubulões. O lançamento do concreto no fuste, alcançando uma cota em que não há mais possibilidade de a água do mar penetrar no fuste, a campânula poderá ser desmontada e o lançamento do concreto no fuste ser concluída a céu aberto. Após a concretagem de todos os tubulões de um pilar, eles foram arrasados na cota da lajinha. Quantidades e tempos. Foram executados do lado do Rio de Janeiro e do lado do Niterói 462 tubulões com ar comprimido. A produção máxima mensal foi de 35 tubulões. Foram usados no total
40 campânulas. Serviço de execução de tubulões com ar comprimido iniciou em abril de 1971 e terminou em setembro de 1973. No caso de dúvida nos assuntos tratados acima, façam suas perguntas que responderemos com todo o prazer. Deixem seu like.